Israel Ramos da Silva Neto, conhecido também como B-Boy Ramon e também Rael Israel Bob. Sou professor, instrutor, arte educador de danças urbanas. Sou nascido e criado em Suzano, né? Morei aqui na Tiradentes um bom tempo. Tive ali minha infância, né? E a história da dança para mim se começou justamente ali naquela região com memórias familiares, né? Meus primos, meus tios dançavam as dancinhas sociais da época chamado passinhos e eu via aquilo e tentava de certa forma interagir. Então, o meu primeiro contato com a dança foi mesmo familiar, né? Foi vendo meus primos ali dançando os passinhos. Eu tinha entre 5 e 6 anos, minha mãe se arrumava todo, ia pro baile, e eu ficava, nossa, minha mãe vai pro baile. Eu não ficava preocupado dela ir e deixar a gente, eu ficava pensando, nossa, o que é o baile? Porque eu queria saber o que ela ia dançar, né? Então, essa vontade de conhecer isso foi crescendo desde criança. Acho que eu já nasci com a pulsação de dança dentro de mim, já. Acho que isso é de nascença. E fui vendo a dança se desenrolar ali. Aí, certo dia, nesse período, um tio meu chegou e falou: Meu, esses passinhos é legal, mas você já viu isso aqui? O que? O break? Aí ele fez um movimento de corpo e eu olhei e falei: Nossa, muito legal isso. E aí, em certo momento, um filme passou na televisão, um filme chamado Beat Street, Na Onda do Break. E aí, quando eu vi aquele filme, acho que foi uma das últimas reprises, né, que passou na televisão, acho que foi em 89 ou 90, não me engano, não sei. E aquela imagem ficou na minha mente, já lembrei do meu tio, e eu falei, nossa, os caras rodando é isso que eu quero fazer, já saí, fui tentar rodar, me bati todo, e aí eu falei, pô, não é bem assim, né? E aí essa imagem ficou na minha mente. E aí quando eu comecei a circular pela cidade de Suzano, a primeira imagem que eu vi e fora disso, além dos filmes, foi uma galera dançando no antigo Itaú. E essa vontade foi crescendo, mas ao mesmo tempo, por eu morar no centro, eu circulava com a galera do centro. Então eu comecei a ir nas festas de dança do centro, dançar os passinhos sociais. Eu tenho essa história dentro dos passinhos sociais também, né? Tem um movimento de passinho aqui na cidade que eu conheço também, essa geração que eu comecei na antiga NDO, mas essa vontade de sair do centro e conhecer a cultura, ela foi crescendo, né? E aí, em 92, mudei do centro, fui parar no extremo de Suzano, fui parar lá na Impelândia, no meio do mato. Comecei a ver a cultura hip hop mais intensa pelo rádio, ouvindo as músicas de rapping e vendo aquela coisa acontecendo, e o que tinha na televisão. E aí, em 94, eu fui para o primeiro baile de periferia. Ou seja, por mais que os bailes sejam no centro, nos anos 90 tem uma coisa que era a cultura de baile. Quem é mais da antiga sabe o que é cultura de baile. Os bailes eles eram onde acontecia danças que não eram acadêmicas. Então todo mundo queria dançar, ia para o baile. Você queria aprender, você ia para o baile. Você não ficava pedindo para ninguém te ensinar, você olhava e acompanhava. Então, os bailes de passinho era assim, e os bailes de periferia também tinham as danças. Inclusive, o hip hop estava nascendo lá. E aí, quando eu vi aquela roda de perto, eu com 14 anos, nossa, a galera girando, eu falei, é isso. Aí, dali em diante, o hip hop começou a entrar mesmo. Então, eu comecei a treinar sozinho os primeiros passos, né? Isso 94 para 95, depois que eu fui nesse baile, e era o antigo Steel Dance, né? E aí, a partir do Steel, eu fiquei conhecendo um baile anterior, que era a antiga Newton Tom, e ali eu vi pessoas pioneiras em Suzano dançando, né? Não existia aulas de hip hop, ninguém ensinava breaking em academia, espaço acadêmico, nem projeto social existia, porque não tinha política pública para isso, né? Então era muito cultural, era aprender um com o outro, era ver, ganhar o respeito para chegar nas pessoas para eles poderem te ensinar. Eu saí então lá do extremo de Suzano, da Ipelândia, eu mudei para o Miguel Badra. Aí Miguel Badra é aquele caos, né? 95, mano, você mora aqui no Badra? Eu falei, moro. Cara, a gente treina na escola, já custou, tal, de vez em quando, aparece lá, né?
para treinar com nós. Eu falei, puta, é agora, eu conheci os caras, né? Primeira vez que eu consegui dançar e treinar com os caras que dançavam, faziam a cultura acontecer em Suzano. O primeiro registro de dançarino em Suzano foi um b-boy chamado Joe, que hoje mora em Osasco, mas ele morou em Suzano em 87, 88. E ele dançava nas festas aqui, e ele disse que tinha pouquíssimos dançarinos de hip hop. E aí fui conhecendo os dançarinos de Suzano. Tinha uma galera de Palmeiras, tinha uma galera do Marengo, né? Então era muita gente espalhada. Tinha alguns meninos do centro que faziam também, né? Então Suzano tem uma história rica no hip hop, mas o hip hop Suzano ele foi muito forte nesse período. Além dos festas de baile, a gente tinha um encontro de dança todas as terças e quintas no antigo Pão de Açúcar. E aí a galera se encontrava ali toda semana para treinar breaking, para trocar informação. Tanto a galera que dançava quanto a galera que cantava. Tinha muitos MCs que também iam lá. A galera que estava iniciando aí, o grafite também aparecia. E o pessoal da cultura urbana, aparecia a galera do skate, aparecia muita gente também lá, né? E aí do Badra eu indiretamente migrei para Casa Branca. E nessa intercâmbio de bairros, eu consegui formar meu primeiro grupo de dança, né? Que foi os primos, que era eu, meu primo, um outro amigo meu que chamava de primo também, e depois entrou o Fernandão. O hip hop ele foi crescendo muito, né? E a dança, os elementos da cultura foram ganhando mais visibilidade, mais espaço. Tirando toda essa fase de início meu, vem a fase dos grupos, né? Aí eu, em 99, fui chamado para fazer parte do Die Hard Crew, né, que é meu grupo de batalha. E nessa época, a dança começou a ter mais espaços de eventos. Então a cultura hip hop cresceu e os elementos foram crescendo. E aí foram surgindo esses eventos novos, que eram as competições voltadas para o hip hop ou para as batalhas de danças urbanas, o breaking, né, locking, popping, os estilos clássicos. Porque quando a gente fala nas competições acadêmicas, existia um modelo de dança trazido pelo Dança de Rua do Brasil, mas que não era exatamente as danças urbanas clássicas. Então, existia um modelo de street dance acadêmico e competitivo que virou padrão de academia. E a gente, que era não acadêmico, ainda não entendia por que, que essa dança era chamada de street dance e estava nesse acadêmico, e a gente, que era street dance, muitas vezes, sabe, não tinha esse espaço, ou quando ia, não era considerado o street dance que era feito. Depois desse período dançando, eu tive contato com a cultura, com a companhia Discípulos do Ritmo também, onde, né, fui chamado para fazer parte em 2001, né, e a Discípulos do Ritmo já estavam com estudos de danças urbanas para sair do meio urbano para entrar no cênico, para a gente começar a não ficar só nas competições. Isso era um desejo da companhia. E aí começamos os estudos para fazer essa ponte. A primeira vez que a gente conseguiu um espaço documentado, que foi o prézinho lá Orlando de Gênova. E graças a Deus, desde 99 até hoje, eu tenho esse espaço lá no Orlando de Gênova, que foi um projeto que eu apelidei de Pátio Livre. Porque eu queria um espaço para treino, mas eu já vinha com uma vontade de, e agora, eu já danço, eu sei dançar, mas o que, que eu faço para continuar com isso? E aí, pensando nisso, eu fiquei, não, se eu não consigo entrar nessas academias, vou fazer por conta. Então, acho que foi a minha primeira ideia de arte e educação, né? Sem saber o que era arte e educação. Foi quando eu peguei o pré e aos domingos eu falei pra galera, gente, quiser vir aprender, eu vou ensinar no domingo. Então ali eu fui me formando como arte educador sem saber. Seguindo a trajetória como artista no Die Hard, eu fui ganhando visibilidade, a gente ganhou competições, a gente ganhou o Campeonato Brasileiro uma vez, eu fui considerado o melhor dançarino, né, de 93 também, 2003, né?
E aí eu fui ganhando essa visibilidade e o da Hard Crew, meu grupo foi crescendo. A gente tinha um apoio de uma marca de roupa e esse apoio começou a levar a gente para se apresentar e essas apresentações a gente começou a cobrar, né, mediante a esses pequenos cachês. E aí a gente precisava de lugares para ensaiar, para fazer essas trocas. E aí é onde a gente começou a fazer parcerias com espaços de academia, né? Porque aí o aprendizado ele saiu do bairro, da vila, começou a ir para outro nível. A gente precisava treinar em espelho, porque precisava de técnicas de limpeza, precisava de técnicas de coreográficas, de coisas que a gente ali já tinha, mas precisava agora ter esses recursos a mais, né? Mas aí a gente começou a ver que a parceria com o acadêmico já começou a ter uma ação maior nesse sentido. E aí, nesse período, eu fui chamado para trabalhar com arte e educação na Fundação Casa, né, pelo Eduardo So, mediante ao convite da Mari Cagidali, do Balé Estágio, que começou com os projetos de dança dentro das Fundações Casa. Porque eu trabalhava com arte e educação lá na Fundação Casa, tinha um projeto no pré em Suzano, onde eu fazia a minha troca aqui com a cidade, né? Só que eu não tinha algo que abrangesse o resto da cidade, né? E aí o projeto Dança e Saúde, né, de 2010, ele trouxe essa possibilidade de conhecer mais a cidade depois desse período, né? Porque quando eu comecei a dançar profissionalmente com o da Rádio Crew, depois o convite com o Discípulos do Ritmo, que é a minha companhia de dança, que criou, né, vários espetáculos cênicos, né? E dançamos tanto no Brasil quanto fora. Aí eu meio que construí um currículo fora da cidade. Aí eu queria trazer de volta. E o projeto da saúde foi essa ponte de retorno. Aí eu criei um grupo chamado Formadores, que era um grupo que não só foram aprendizes, mas ao longo do seu crescimento eu fui dando essas pinceladas para eles serem os multiplicadores também dessa prática de danças urbanas, né? Então, do grupo formadores saiu a Carol Alcântara, que está com, né, o coletivo dela, The Movie Crews, né? Que já é uma continuidade disso. Tenho a Maiara Rubio, que hoje é dona do espaço de academia, o Baleta Estúdio de Dança, que foi aluna minha também. E tenho também a parceria aqui pelo Baleta Estúdio de Dança anterior, que foi com a Tati, né, e o Éder, que foram duas pessoas assim maravilhosas que abriram espaço, né, que eu carreguei um grupo todo para lá e eles não simplesmente cederam espaço e falaram, traz eles para cá. Que é essa mostra de dança, né, essa edição plural, né, que está trazendo várias modalidades, eu acho que é o que é necessário numa mostra de dança, porque quando a gente fala em dança, dança é uma manifestação gigantesca, onde inclui muitos estilos, muitas variações, muitas formações. Então eu acho muito legal quando a dança vai chegar, por exemplo, no Mirante, porque uma vez eu estive lá e cheguei lá e estava a comunidade do Passinho e eu já cheguei dançando junto com eles. Eu falei, meu, isso é muito legal, porque pessoas que muitas vezes não têm um acesso do centro, mas têm um acesso lá, né? E isso vale para o Max Pfeffer, já presenciei, já estive em vários eventos de dança lá, e a comunidade gira, ela vê a coisa acontecendo, e é importante essa ação da dança acontecer onde as pessoas estão. Eu acho que esse projeto da Semana da Dança, levar a dança para os vários lugares, e ter vários estilos de dança, incluídas as danças da cultura hip hop, é muito importante, valioso e necessário. Nossos jovens hoje se desconectaram um pouco com, com a cultura de corpo. Quando eu falo corpo, é de se movimentar mais, né? Não só mentalmente, mas fisicamente mesmo, assim, o pé da letra. A galera tem a dificuldade de fazer aula de dança, tem a dificuldade de praticar movimentos de corpo, então a gente precisa reincentivá-los. E eu acho que as ações, levar a dança para esses locais, traz esse resgate de novo nesse período não tão tecnológico que a gente está vivendo.